Olá, boa noite. A edição de hoje dá sequência ao assunto iniciado na semana passada, que enfatizou o papel da mídia na formação da cidadania e nos deixou em aberto uma questão: como o jornalismo da TV pública tem contribuído para a formação crítica do cidadão. As recentes manifestações que levaram às ruas milhões de pessoas em diversas cidades do país deixaram ver a crise de credibilidade pela qual passam as instituições, e entre elas inclui-se a imprensa. O discurso das emissoras de televisão, perdido no começo das manifestações, foi se alinhando à medida que a população aderia à marcha dos que postulavam os mais diversos direitos. E os jornalistas da Jovem TV Brasil, postos à prova neste primeiro ato público de imensas e legítimas proporções. Como terá sido para o jornalismo público organizar o discurso na primeira experiência de estar nas ruas plenamente ao lado do cidadão? Começa agora o Público na TV, um programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação. Eu achei que o papel da imprensa foi fundamental e, além de fundamental, foi muito verdadeiro. E eu só pude saber do que realmente estava acontecendo através da imprensa. Às vezes a gente se choca com algumas cenas, alguns excessos, mas, enfim, os excessos também fizeram parte, em alguns momentos, das manifestações. Eu vejo a mídia, no geral, bastante sensacionalista. Deram muita preferência para o vandalismo, em vez de ter mostrado o que de fato estava acontecendo na manifestação que era a verdadeira. Os movimentos sociais são tratados ou como criminosos, ou como baderneiros, ou como pessoas que atrapalham o trânsito, e não como pessoas que estão exercendo direitos de cidadania, que estão cobrando direitos, legitimamente. As recentes manifestações foram um desafio para a jovem emissora pública. A prática do telejornalismo no Brasil teve início com a iniciativa privada e esta foi uma posição hegemônica durante mais de meio século. Pelo seu caráter conservador, a imprensa tradicional tem muita dificuldade para lidar com mobilizações populares. Pode ser movimento sindical, trabalhadores sem terra e mesmo essa manifestação atual. No início das manifestações, eles criticaram duramente, destacaram muito mais a violência do que o conteúdo das manifestações. De repente se deram conta de que podiam desgastar o governo federal e passaram a exaltar enormemente, multiplicar, magnificar as manifestações e tudo mais, por esse caráter de enfrentamento nacional. Ainda assim, até um certo momento, eles deram esse destaque. Quando se foi conquistada a reivindicação da anulação do aumento, aí também mudou. O destaque se deslocou muito mais para os chamados atos vandálicos, para a violência e tudo mais. Em geral, a imprensa tem dificuldade porque esses setores populares estão em um campo político oposto ao qual a imprensa se alinha. Um campo popular, reivindicações que frequentemente são temas incômodos para a imprensa, por exemplo, nível de emprego, aumento salarial e outras coisas dessa ordem. Então, é um tipo de imprensa que, na verdade, além do mais, não escreve e não produz para camadas populares. O Manual de Jornalismo da EBC, dos veículos públicos da EBC, ele é uma peça fundamental para que os jornalistas como um todo, possam ter diretrizes e saber qual é a linha a seguir para a produção noticiosa que a gente realiza. Um exemplo interessante é um quadro que a gente tem no telejornal Repórter Brasil, que é o Seu Direito, que tenta trabalhar com a população do ponto de vista dos direitos que ela possui das mais variadas formas, tanto direitos mais constitucionais ou fundamentais, até direitos que são mais específicos mesmo. Recentemente, o telejornal também estreou um outro quadro que chama Seu Bolso, que é um exemplo também do que o manual diz. O manual fala que é importante que a TV consiga explicar para a população e traduzir temas que aparentemente são mais complexos, mais
técnicos, mas que têm impactos fundamentais na vida das pessoas. E a economia é um desses temas. No próximo bloco, como os jornalistas transformam conceitos em reportagens. No jornalismo público, o interesse é só um, é de quem está vendo. Não existe o interesse comercial, não existe o interesse político, não existe o interesse econômico. Em instantes, a gente volta já. O jornalismo público é ainda um conceito em construção no Brasil. E a melhor forma para transformar conceitos em prática é a experiência. A notícia é uma só. A notícia é a mesma para a emissora pública como para a emissora comercial. A abordagem que pode ser diferente. E a abordagem da TV pública é a abordagem que foca o cidadão, o interesse do cidadão. Que se você for parar para pensar, deveria ser o enfoque de qualquer outra emissora, pública, comercial, estatal, enfim. O jornalismo, ele trabalha focando o cidadão. Eu acho que o jornalismo público, ou jornalismo, uma emissora pública, ele faz exatamente o que a base do jornalismo prega, o que você aprende a fazer numa faculdade de jornalismo, o que você aprende a fazer dentro de uma redação. Então, eu acho que é meio complicado de tentar definir o jornalismo de uma emissora pública e de uma emissora comercial. No meu entendimento, a emissora pública faz o jornalismo que deve ser feito também por uma emissora comercial. A notícia é uma só. Muitas vezes, não há interesse de algumas emissoras comerciais de dar o enfoque que nós temos a obrigação de dar por ser uma emissora pública. Eu acho que o nosso enfoque é um enfoque da essência do jornalismo. Fazer jornalismo público é um desafio todos os dias, é um desafio cotidiano. A gente tenta refletir nas reportagens, nas matérias, nas pautas, as preocupações da sociedade, as reivindicações que têm sido colocadas, não só para a mídia, mas no contexto político como um todo. E aí a gente busca sempre entrevistar várias pessoas que representam vários grupos, especialistas, tentando mostrar um pouco tanto da diversidade de opiniões, quanto da própria diversidade brasileira, né, e os temas que mobilizam não só a opinião pública, mas a sociedade como um todo. Mas como em todo bom jornalismo, a gente vai ouvir os dois lados, vai tentar pegar a maior quantidade de depoimentos possíveis para criar uma notícia de uma forma que o telespectador possa observar aquela notícia, quando estiver assistindo aquela notícia, ele ter várias opiniões e o próprio telespectador chegar à sua conclusão. Acho que a função do jornalista numa TV pública, ele não vai estar emitindo uma opinião, não vai estar dando aquela conclusão. Ele vai estar colhendo informações, mostrando os vários leques que você tem dentro da sociedade, para que o telespectador em casa, ao assistir o programa, chegue à sua própria conclusão. A prática não depende só do trabalho do repórter, depende de se estar em uma equipe preocupada com esse objetivo. Nem tudo que as comerciais têm interesse em fazer é o interesse do público assistir. E cabe à TV pública levar ao povo a maior quantidade de informação possível. Tem que ter um pouco de reflexão, informação ao ponto do cidadão poder refletir sobre aquele assunto. Assuntos como cidadania, assuntos como acessibilidade, educação, saúde, estão sempre no nosso dia a dia. Então a preocupação da gente é fazer um jornalismo em que as pessoas possam refletir em cima dele e formar a sua própria opinião. Para lidar com isso, eu acho que a gente tem que estar se cobrando a cada dia, fazer uma coisa melhor, pensar melhor, não repetir clichê, não ser mero reprodutor de outros veículos. E principalmente aqui, TV Brasil, empresa pública, a gente tem que ter um autopoliciamento muito grande em relação a ter uma visão crítica em relação ao governo. Evitar o jornalismo chapa branca, evitar só reproduzir a informação oficial. Acho que é um dos maiores cuidados que a gente tem que ter. Qual é o interesse que o telespectador, que o público vai ter em relação a esse assunto? O que esse assunto, o que esse enfoque pode mudar na vida daquela pessoa? Se você tiver de imediato uma resposta, é porque esse assunto vale. É porque esse é o jornalismo público. É porque esse é o jornalismo que deve ser feito numa emissora pública. Se você tiver dúvida ao responder essa pergunta, ou se o interesse das pessoas não estiver alinhado com o que você está fazendo, alguma coisa está de errado. Eu acho que uma pauta, uma reportagem deve responder em instante essa pergunta. Isso interessa a quem está vendo?
Eu acho que é isso que tem que nortear o nosso jornalismo. Porque se não interessa quem está vendo, não interessa para ninguém. E num jornalismo público, o interesse é só um, é de quem está vendo. Não existe o interesse comercial, não existe o interesse político, não existe o interesse econômico. Existe o interesse do cidadão. O Manual de Jornalismo da EBC, ele tem uma parte que determina quais são os parâmetros da prática jornalística, e a parte que mais nos interessa é o que determina a pauta, o que fala a respeito da pauta. Então, ele explica que a pauta põe em andamento o processo de produção, deve reunir dados, informações, agendamentos e indicações. Então, a gente tem um trabalho de levantar informações prévias para ajudar o repórter quando ele estiver na rua. E isso tudo guia, dá um encaminhamento do que a gente quer daquela matéria, do que a gente determina como relevante, como importante para direcionar a matéria que vai ao ar. No próximo bloco, os desafios de se fazer jornalismo público na prática. É só um instante, a gente volta já. Neste bloco, convidamos a diretora de jornalismo da EBC, Nereide Beirão, para falar sobre os desafios de se fazer jornalismo público na prática. E eu acho que a gente conseguiu superar o desafio fazendo uma boa cobertura. Acho que fomos todos surpreendidos mesmo pelo grande volume de pessoas, né, que foi para as ruas. Mas eu acho que como a gente estava acompanhando desde o início, a gente tem tradição de acompanhar manifestações, a gente estava acompanhando desde o início, já no dia 11 de junho, uma manifestação que teve em São Paulo, como a gente estava sempre mandando um equipamento de pré-gravado e um equipamento para transmissão ao vivo, a gente conseguiu entrar no Repórter Brasil com várias vezes, mostrando o que estava acontecendo na Avenida Paulista, com imagens do momento. Foi assim, a gente conseguiu acompanhar bem, e a partir daí a gente foi sempre acompanhando, e quando a gente viu a dimensão que tinha chegado a manifestação em todo o país, a gente procurou explicar o que estava acontecendo, a gente viu que tinha muito desconhecimento, era aquela manifestação contra tudo e contra todos, muitas vezes com pouca informação. Então, a gente se preocupou em explicar, por exemplo, a PEC 37, que alguns manifestantes chamavam de 36 ou 35, as pessoas não sabiam, a gente fez reportagens explicando o que era a PEC, fizemos uma série de matérias que a gente chamou de a pauta das ruas, explicando a questão da educação, como é que funciona, a saúde no país, como é que é a questão do recurso, todas as principais reivindicações, a gente fez uma série de matérias. E aqui nesse estúdio onde nós estamos, e com participação de pessoas no Rio e São Paulo também, a gente procurou sempre em todos os telejornais ter especialistas, né, historiadores, sociólogos, estudantes, as pessoas que estavam manifestando, indo ao estúdio para explicar o que estava acontecendo. Mas aconteceu em São Paulo uma vitória da população paulista. Eu acho que a partir do momento que se conseguiu uma vitória, que é preciso felicitá-los. Além dos telejornais, os nossos programas de reflexão, que a gente chama de reflexão, né? O Brasilianas fez 2 programas já discutindo as questões que estavam sendo colocadas e discutindo o que estava acontecendo. Nas manifestações de rua que estamos acompanhando nos últimos dias, em várias cidades do país, uma característica comum. O 3-a-1 também fez um programa ao vivo. Nos últimos dias, diversas manifestações vêm ocorrendo pelo Brasil. E fizemos também um observatório da imprensa discutindo a cobertura da própria imprensa. Nesta quinzena de perplexidades, a mídia foi uma das instituições mais atordoadas. A gente tem uma dificuldade imensa, no caso da TV Brasil e da Agência Brasil, é porque a gente não tem helicóptero, né? Então, assim,
todas as emissoras privadas, elas têm helicóptero, que ajuda, dá uma mobilidade imensa, facilita enormemente a geração das imagens, a captação de todos os flagrantes. Então, assim, eventualmente a gente teve problema da gente não estar naquele momento, naquele lugar, porque a gente não tinha essa mobilidade, né? Mesmo a gente estando com equipamentos de geração, de uplink, a gente não tem um volume e nem tem condição dele estar. E chegou um certo momento também que os manifestantes, como eles não veem bem a imprensa, assim, a gente teve no Rio, a gente chegou a ser aplaudido, mas também a gente sofreu como jornalista não identificado, a mesma pressão que todos os jornalistas sofreram, né? Que em alguns lugares teve casos de carros de reportagem sendo queimados, né? De transmissão. Então, a gente também tinha de preservar a segurança das nossas equipes. Não tendo helicóptero, isso ficou, em alguns momentos, ficou difícil. E também o fato da gente não ter emissoras com condições em todas as cidades do país, porque a manifestação se estendeu, mas mesmo assim eu acho que a gente conseguiu dar um quadro geral nacional, todos se esforçaram, as emissoras parceiras públicas se esforçaram, todos conseguiram mandar, nem que fosse uma nota coberta, pequena, mas a gente conseguiu dar um quadro geral da manifestação no Brasil. O manual introduz que, por ser uma empresa pública de comunicação, se destinar e se subordinar aos interesses da sociedade, o jornalismo do EBC deve perceber os movimentos sociais como objetos de pautas, merecedores de espaço e abordagem digna e sem preconceitos. De 13 de junho deste ano até o dia em que nós estamos gravando essa reportagem, ou seja, o dia 20 de junho, nós já publicamos 78 reportagens relacionadas a essas manifestações, a essas mobilizações. O que significa que, na prática, nós identificamos que os movimentos sociais e a sociedade civil organizada são, sim, objeto de pauta e dizem respeito a uma parte muito importante do nosso noticiário, dizem respeito a uma parte muito importante daquilo que nós publicamos na Rádio Agência Nacional e nas rádios EBC como um todo. A edição de hoje fica por aqui. Uma boa noite e obrigada pela audiência.